A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos muda alguma coisa no cenário para Bolsonaro no Brasil? Totalmente, não só do Bolsonaro, né? E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você vê as coincidências que estão ocorrendo. O Trump ele foi eleito dia 5 de novembro. 12 horas depois, o Hamas pediu cessar-fogo. O Putin falou que estava preparado para negociar e falar sobre a Ucrânia. O Xi Jinping disse que quer ter uma coexistência pacífica com o Trump, certamente já dando um recado sobre Taiwan. A Coreia do Norte, aí, Deus quiser, vai parar de fazer os exercícios bélicos no mar do Japão. Acabamos de ver agora que acabou de ser destituído pelo voto a moção de desconfiança o primeiro-ministro da França, o primeiro-ministro da Alemanha. Então o mundo está sentindo uma guinada mais à direita. Foi dado um deadline para que Maduro saia do poder na Venezuela. Então seria loucura imaginar que isso não teria impacto no Brasil. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Cacique é novamente preso por ordem de Moraes. O cacique Sererê Chavante, que estava foragido, foi preso pela Polícia Federal na fronteira brasileira com a Argentina, em Foz do Iguaçu. Líder indígena e pastor evangélico, ele teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF depois de descumprir medidas cautelares e fugir para o país vizinho em julho deste ano. Sererê Chavante foi detido em 12 de dezembro de 2022, dia da diplomação de Lula e Geraldo Alckmin no TSE. Ele foi solto no dia 9 de setembro de 2023, mas deveria usar tornozeleira eletrônica como medida cautelar. Este pobre indígena não cometeu crime algum. O que está acontecendo com ele é uma cruel e absurda desumana perseguição por parte de um ministro do STF. Até quando vamos ver isso acontecer no Brasil e ninguém fazer nada? E mídia internacional põe em destaque o cenário atual do Brasil. O Brasil, sob a gestão de Lula, voltou a ganhar enorme destaque na mídia internacional. Reportagens de veículos especializados do Financial Times e o Economist abordaram o resultado do temor fiscal brasileiro, que se refletiu em uma forte desvalorização do real. As matérias desse veículo deram ênfase ao principal tema econômico da semana, a tramitação no Congresso do pacote fiscal idealizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Câmara e o Senado aprovaram as medidas, mas com desidratação em derrota para o governo Lula. Reportagens também apresentam os dados sobre a venda desenfreada de dólares ao longo da semana pelo Banco Central, na tentativa de controlar a cotação do câmbio. A inflação fora da meta foi outro ponto em destaque. Outro famosíssimo jornal, Wall Street Journal, também destacou o colapso no Brasil. Uma coisa nós temos que admitir: o Brasil nunca foi tão famoso no cenário internacional quanto agora. Nunca houve tantas manchetes, artigos, relatórios, documentários, falas de líderes internacionais se referindo ao Brasil. Tem que ser dito, Lula conseguiu fazer uma coisa, deixou o Brasil famoso novamente. O único problema é que não é por coisas boas, pelo contrário, é por coisas terríveis. Falas defendendo terroristas, fala defendendo o invasor da Ucrânia, né, a Rússia, falas defendendo narcoditadores da América Latina, vergonha tendo seu microfone cortado durante o evento da ONU, e agora um artigo gigantesco num dos jornais de maior circulação nos Estados Unidos. Não é qualquer jornal. Eu me refiro ao Wall Street Journal, que é um jornal mais lido ali na Wall Street, onde está o dinheiro nos Estados Unidos, onde estão os bancos, os investidores, as pessoas que entendem de economia, pessoas que realmente determinam o caminho do dinheiro e do dólar americano. E o artigo que saiu lá foi esse aqui. Não poderia ser pior, gente. What's behind the meltdown in Brazil? O que está por trás do colapso no Brasil? Aqui, obviamente, ele está em inglês, mas eu coloquei para traduzir e aqui está o mesmo artigo em português. O que está por trás do colapso no Brasil? Acompanhe aqui para mim que você vai entender como que o Brasil está sendo visto lá fora e como que o coelho saiu da cartola. Eles não conseguem mais esconder o que está acontecendo com o Brasil. Uma reforma fiscal decepciona os investidores enquanto os tribunais tomam partido na política. Vamos ler a matéria. Os investidores saíram do Brasil na semana passada enviando sua moeda, o real, para níveis historicamente baixos e o risco país disparando. As ações brasileiras despencaram. O pânico veio após meses de deterioração
deterioração das perspectivas para o fisco brasileiro. A Reuters relatou na quarta-feira ontem que o índice MSCI Brasil, denominando em dólar, havia caído mais de 30% desde o início do ano. Ó a venezuelização aí, ó. O gatilho para a rodada mais recente de vendas na nona maior economia do mundo foi um pacote de impostos e gastos diluído que ficou muito aquém do que é necessário para fechar um buraco enorme no orçamento. Com um déficit nominal de 9,5% do produto interno bruto, mais que o dobro do que era quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o cargo há 2 anos e nenhum plano confiável para redimensioná-lo. O Brasil enfrenta uma profunda crise fiscal. Não é a única coisa com que os investidores brasileiros devem se preocupar. A má gestão das contas do governo e da economia em uma democracia normalmente sugere que o partido no poder está prestes a levar uma surra na próxima eleição. Veja Joe Biden. Mas isso pressupõe instituições confiáveis e o Estado de Direito. Ambos estão em frangalhos no Brasil. Olha que afirmação que saiu no Wall Street Journal. Instituições confiáveis e Estado de Direito. Ambos estão em frangalhos no Brasil. Coitado, vai ser colocado no inquérito da fake news. O Banco Central aumentou a taxa de empréstimo overnight em 100 pontos base para 12,25 em 11 de dezembro e vendeu dólares alguns dias depois em um esforço para sustentar o real. Abre aspas. O Banco Central torrou 30 bilhões de dólares para tentar segurar o dólar. Isso equivale, meus amigos, a mais de 180 bilhões de reais que foram torrados, queimados. Aí vem a pior parte. Não adiantou nada. O dólar voltou, subiu de novo e está terminando o dia em 6,20. Voltando ao artigo. Mas, quando a reforma rendeu muito pouco, como a reforma rendeu muito pouco na semana passada, os investidores novamente se dirigiam para as saídas. Na quarta-feira, a moeda brasileira caiu mais 20% em relação ao dólar para 2024. Ela se fortaleceu na sexta-feira, depois que o Banco Central gastou bilhões de dólares a mais tentando sustentá-la, mas a previsão continua negativa, com mais aumentos nas taxas de juros esperados em 2025. A economia cresceu 3% esse ano, o que não é suficiente em uma economia em desenvolvimento para tirar as pessoas da pobreza. Pior, esse crescimento estava vinculado a estímulos fiscais insustentáveis. É o governo gastando o nosso dinheiro para fabricar um falso PIB. Na quinta-feira, o Goldman Sachs disse que as autoridades estão rapidamente perdendo graus de liberdade para administrar a macroeconomia e os temores de uma armadilha de domínio fiscal estão aumentando. O que quer dizer que o Brasil corre risco de se tornar um país onde o Banco Central é pressionado a definir políticas em resposta à generosidade do governo, em vez de visar o dinheiro sólido. Ou seja, isso aqui é a fórmula do colapso econômico, tá? Populismo. A próxima eleição presidencial é em outubro de 26, então Lula tem tempo para endireitar o navio. Mas não está claro que uma real estável e contenção de gastos sejam as principais preocupações dele. Ele é um populista de esquerda cuja única receita para vencer eleições competitivas exige carne de porco. No caso, picanha aqui, né? Agora que o orçamento está esgotado, pode-se esperar que ele e seu partido façam maior uso de seu controle sobre o Supremo Tribunal Federal, autoridades eleitorais, promotores e Polícia Federal. A influência de Lula no Tribunal Superior é aparente. Em 2021, anulou sua condenação por corrupção. Olha o que eles estão alegando aqui, cara. Que havia sido confirmada 2 vezes por tribunais inferiores. Usou um tecnicismo somente depois que o prazo da prescrição expirou e ele não pôde ser julgado novamente. Isso permitiu que ele concorresse à presidência em 2022. A Polícia Federal, equivalente à Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos, alegou que o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte de um grupo criminoso que tentou mantê-lo no cargo, mesmo depois dele ter perdido para Lula em 2022. Os promotores ainda não acusaram o senhor Bolsonaro e ele mantém sua inocência. Mas esforço para condená-lo... Desculpa. Mas esforço para condená-lo... Cadê? Perdi aqui, ó. No Tribunal da Opinião Pública é inconfundível. Um tribunal eleitoral proibiu de concorrer a um cargo até 2030. A Polícia Federal está atrás de outras figuras da oposição. Uma vítima é o congressista Marcel Van Hatten, um crítico declarado do excesso de autoridade da Suprema Corte e agora sujeito a uma investigação por seu exercício de liberdade de expressão no plenário da legislatura. O Sr. Van Hatten denunciou a detenção ilegal do Felipe Martins, um insider de Bolsonaro que ficou detido 183 dias sob o pretexto de que ele era risco de fuga.
Se Tom Homan, o czar da fronteira do Donald Trump, quiser limpar a burocracia da imigração dos Estados Unidos, ele poderia começar com uma investigação sobre quem falsificou um documento de entrada em Orlando, Flórida, que o Brasil usou para alegar que o Sr. Martins havia deixado o país ilegalmente em 2022. Resumindo, nós estamos vendo aí a real situação da ditadura brasileira sendo divulgada pelos maiores veículos de comunicação do mundo, um de grande prestígio, um jornal lido na Wall Street, por isso o nome Wall Street Journal, que é um dos mais lidos ali dos investidores dos Estados Unidos. Estamos falando dos chefes dos grupos de investimento que são ali correspondentes a trilhões de dólares. E eles estão falando, eles estão lendo que fujam do Brasil, o Brasil não é mais uma democracia, as instituições não são confiáveis, Lula, um criminoso, usou as instituições para tornar a oposição inelegível e prender a oposição, alegando que liberdade de expressão é como jogar uma pessoa de uma ponte. Sim, um ministro do STF disse isso. Resumindo, o Coelho saiu da cartola. Aquele trabalho que a gente iniciou para divulgar para o mundo o que estava realmente acontecendo no Brasil teve êxito. Eles sabem agora e consequências severas com certeza serão executadas, porque o mundo não quer mais uma ditadura. Essa é a verdade. O mundo não aguenta, a América Latina não aguenta uma ditadura. E um país do tamanho do Brasil já é uma. E eles estão percebendo isso. Então vai ficar muito difícil agora para ministros do STF viajarem pelo mundo defendendo a democracia, sendo que eles são vistos pelo mundo como os instauradores da ditadura no Brasil. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos muda alguma coisa no cenário para Bolsonaro no Brasil? Totalmente, não só do Bolsonaro, né? E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você vê as coincidências que estão ocorrendo. O Trump ele foi eleito dia 5 de novembro. 12 horas depois, o Hamas pediu cessar-fogo. O Putin falou que estava preparado para negociar e falar sobre a Ucrânia. O Xi Jinping disse que quer ter uma coexistência pacífica com o Trump, certamente já dando um recado sobre Taiwan. A Coreia do Norte aí, Deus quiser, vai parar de fazer os exercícios bélicos no mar do Japão. Acabamos de ver agora que acabou de ser destituído pelo voto de a moção de desconfiança o primeiro-ministro da França, o primeiro-ministro da Alemanha. Então o mundo está sentindo uma guinada mais à direita. Foi dado um deadline para que Maduro saia do poder na Venezuela. Então seria loucura imaginar que isso não teria impacto no Brasil. Você tem ventos mais à direita acontecendo no mundo inteiro. Se você for pensar, é o mesmo tipo de atmosfera que a gente teve em 2016. Em 2016 o Trump foi eleito, em 2018 o Bolsonaro. Depois agora mais recentemente o Milei. Todos nós aqui, na região das Américas, a gente mais ou menos caminha da mesma maneira. E a esquerda está olhando isso com muita atenção, porque eles já identificaram que a pauta woke distancia os políticos de esquerda da população. O Trump ganhou a eleição criticando a pauta woke, mas trabalhando muito bem a questão da inflação, dos empregos, do aumento dos combustíveis. São pautas que têm identificação com o cidadão comum, né? A classe média, trabalhadora americana. Então isso daí vai chegar no Brasil. Te pergunto, por exemplo, Capelli, melhor, para nossos internautas que nos assistem. Qual foi a pauta do Congresso Nacional Brasileiro após a eleição de Trump? Foi a pauta do trabalho 6x1 ou 4x3. Uma pauta que gerou muita polêmica, mas uma pauta o quê? Trabalhista, que vai relembrar os sindicalistas, a galera da esquerda old school, de vanguarda, querendo resgatar a sua identidade com o trabalhador, com os anseios da população. Em que pese ela não ter chance nenhuma de ser aprovada no Congresso, ela gerou um debate. Isso já mostra que a esquerda trabalhando para não cometer o mesmo erro da esquerda americana na eleição desse ano lá. Em relação ao inquérito que corre na Polícia Federal, concluído pela Polícia Federal, que aponta ter havido uma trama golpista no final de 2022, com o objetivo de impedir a posse de Lula, queria esmiuçar um pouquinho do relatório ali da PF, mas antes falar de uma reunião que poderia ter evitado, que aconteceu e poderia ter evitado os desdobramentos que sucederam. Foi uma reunião entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro, em 2022, a portas fechadas, em novembro de 2022, já passada a eleição de Lula, antes de Lula tomar posse, contudo, na casa do senador Ciro Nogueira, aqui no Lago Sul de Brasília. E as informações que eu tenho é que nessa reunião, Moraes fez solicitações a Bolsonaro, Bolsonaro fez solicitações a Moraes, houve aperto de mão, e depois Bolsonaro teria sido demovido de seguir ali com o que havia sido combinado. E aí a relação entre ambos azedou de vez. Queria que o senhor falasse um pouquinho da gente. O que aconteceu nessa reunião entre seu pai e Alexandre de Moraes em novembro de 2022? Primeiro, Capelli, é uma reunião reservada dessa, meu pai ele não fala para absolutamente ninguém. Nem para você? Não. É entre dois homens. Ou deveria ser, pelo menos, né? Pelo seguinte sentido, o que poderia ter evitado esses problemas todos que estão acontecendo no Brasil, esse distúrbio todo, é seguir a lei. Se Alexandre de Moraes estivesse seguindo a lei, a gente não teria esse problema. Mas ele se considera vítima, julgador, investigador, juiz. Aí realmente acontece todo esse tipo de coisa que a gente está vendo, né? Condenando velhinhas, uma senhora Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, incapaz de arremessar uma pedra, condenada a 14 anos de cadeia como se fosse terrorista. Sem falar na Débora Rodrigues, que tem filhos, e vários outros que estão na mesma situação. Então, se seguíssemos uma lei, se estivéssemos num Estado democrático de direito, de fato, a gente jamais teria tido problema com Alexandre de Moraes. Vamos falar em Mas fato, esse então. acordo, só para falar, esse acordo, na verdade, não estou sabendo, né? Você tá falando para mim, vou acreditar na boa fé da sua fonte, mas igual falam que teria tido um acordo depois do 7 de setembro.
quando o Bolsonaro fez uma carta, né, Sim. meio que voltando atrás do seu discurso, botando panos quentes. Sim, ele havia chamado Alexandre de Moraes de canalha e dias depois fez uma carta em pacificação ali. Botou um pano quente em cima e, por outro lado, o Alexandre de Moraes não parou de acelerar nos inquéritos que eles abriram. Poxa, Capelli, em 2019 tem aberto inquérito de fake news. Inclusive, Em 2024, esse inquérito não tá feito, não tá a apuração concluído. que eu tenho é justamente que militares do entorno de Bolsonaro, quando souberam dessa reunião de Bolsonaro com Alexandre de Moraes a portas fechadas, teriam dito que Moraes não valeria um acordo com Moraes porque ele não teria recuado após esse gesto da carta. Isso faz até parte da apuração. Faz que eu sentido. tenho. Faz sentido. Mas eu não vejo essa questão dessa maneira, Capelli, porque é o seguinte, que golpe, Capelli? Nenhuma arma prendida, nenhum tiro dado. Você vai falar para um russo que foi tentativa de golpe no Brasil, o cara vai dar uma risada de você. Na verdade, é um planejamento militares ali. O que há de evidente, de concreto, são militares, alguns lotados no Planalto, outros não, que teriam se articulado para tentar fazer com que o negócio ganhasse força. Aí eu vou voltar no direito da questão do intercrimes, o caminho do crime. Se você está só cogitando, se você tem por exemplo, você vai planejar o assassinato de alguém, vai comprar uma arma, vai carregar a sua arma, vai encontrar com seu desafeto para assassinar ele, etc. Se você está só cogitando, você nem começou na execução. Às vezes você pode, porventura, brigar com teu filho, com a tua esposa, com teu esposo, com teu pai, com a tua mãe, naquele momento falar, vou te matar, alguma coisa dali para fora, mas isso daí não é considerado crime, porque está na esfera da cogitação, não começou-se uma execução. E depois você volta para o teu seio familiar e a relação normal e assim por diante. Você Agora, não pode querer depois condenar uma pessoa achando, eu entrei dentro da cabeça dele, eu achei que ele ia fazer isso, ele fez? Não, mas ele queria. Não dá para ser assim. O próprio direito penal proíbe isso. Não existe crime, né, sem fato delituoso descrito em lei, nem pena sem prévia combinação legal. Não tem como você condenar uma pessoa se não tem o crime descrito ali. Agora, qual golpe de Estado que foi clareza. tentado? Não foi sequer tentado, não se iniciou uma execução. Essas pessoas todas estão pagando o pato de uma pessoa muito poderosa que quer esmagar o movimento político liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro sofre agora, Trump sofreu nos Estados Unidos. A cada indiciamento de Trump, ele acabava, né, subindo nas pesquisas. Igual quando Bolsonaro foi indiciado e pesquisa do Paraná Pesquisa, nesse dia e nos dias seguintes, mostraram pela primeira vez o presidente Bolsonaro na frente de Lula numa eventual corrida presidencial, se as eleições fossem hoje. Então, para o americano é muito fácil você explicar essa situação toda, porque eles viveram na pele. O problema Então é você que acredita que pode haver uma mobilização? É o mesmo vírus que ocorre nos Estados Unidos, ele ocorre no Brasil. O problema é que no Brasil a gente tem menos anticorpos. Então o americano ele entende isso muito bem. E a Janja dá uma ajuda, né? Quando ela faz ali aquele xingamento público no evento do G20 ao Elon Musk, do nada, né? Ela tá realmente colocando não só Alexandre de Moraes no meio dessa roda, mas também o Lula. Então ela tá ali mostrando todo o espírito e a intenção desse governo do PT, que não tem qualquer tipo de comprometimento, por exemplo, com a liberdade de expressão. O pacote que o Elon Musk está preparando, que o Trump já deu uma palhinha de que vai vir forte no combate à censura, ele vai atingir o Brasil em cheio. Não porque eles têm ódio ao Alexandre de Moraes, ou querem colocar o Alexandre de Moraes para baixo, ou privilegiar Bolsonaro, ou interferir no cenário político brasileiro. Mas é por uma questão de justiça, porque essa loucura foi longe demais. Poxa, a embaixada americana deu uns 140 ou 170 mil reais para o Felipe Neto, que tuita falando que os Estados Unidos é um país genocida. Olha essa loucura toda. Então o Trump ele vai vir para resgatar a normalidade, para resgatar as liberdades, e ele vai jogar pesado esse jogo. Está prevista uma mudança no Tribunal Superior Eleitoral, na composição. O ministro Cássio Nunes Marques assume a presidência, André Mendonça, também indicado por Bolsonaro, continua na corte, Carmen Lúcia deixa a presidência. Isso em meados ali de 2026. Vocês contam com essa mudança para reverter o cenário de inelegibilidade em 2026, muito perto da eleição? Eu acredito que sim, porque reverter a elegibilidade amanhã ou próximo da eleição não vai mudar o sentimento do brasileiro. Bolsonaro está inelegível, não é mais presidente, mas por onde ele passa ele arrasta uma multidão. Mesmo logo depois da posse do Lula, Bolsonaro por onde passa. Poxa, eu acompanhei meu pai em Orlando, um período que ele ficou 3 ou 4 meses ali nos Estados Unidos, era fila de pessoas na porta da casa dele. A cada 1 ou 2 horas ele saía de casa para bater foto com mais 50 pessoas. O juiz que estava pedindo a minha prisão por tirar uma foto com uma bandeira de um blog da Argentina, lá Direito Diário, é o mesmo que vai nos julgar. Ele se diz vítima, ele acusa, ele conduz as investigações, ele faz tudo. Ele ouviu o CID antes de mandar o inquérito da PF para a PGR. Isso é uma loucura. Você não vê nenhum jurista sério defendendo esse tipo de coisa. É claro e notório que a gente está debaixo de uma perseguição. Braga Neto acabou de ir para a cadeia por obstruir uma investigação que já foi concluída. Por um fato de 1 ano atrás. Falei, gente, isso é loucura. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.